2 Coríntios 13, do 5 ao 10. Nós começamos esse mês a falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo e o nosso tema de mensagens esse mês é que você não está só. O hashtag Eu Também quer dizer que nós estamos juntos nessa luta. Então, 2 Coríntios 13, do 5 ao 10, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. O Setembro Amarelo, não sei se todos sabem, mas é uma campanha de conscientização contra o suicídio, de prevenção ao suicídio. No Brasil foi criado em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então essa proposta de unir aí o amarelo, a cor, ao mês de setembro, diz respeito por causa do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E talvez você esteja pensando e perguntando, mas Gisele, esse tema é um tabu, nós vamos falar sobre isso? Sim, nós vamos falar sobre isso e sobre coisas concernentes a esse tema durante o mês de setembro, porque às vezes nós achamos que isso não faz parte da nossa realidade, mas faz. Infelizmente, nós temos em média no Brasil 32 suicídios por dia. Em todo o mundo é cerca de 40. Em cada 40 segundos alguém se mata. Ou seja, é 1 milhão de pessoas por ano. E talvez a gente pense que isso está longe das portas da nossa igreja, mas não estão. Cada vez mais pastores têm cometido suicídios. Cada vez mais jovens universitários têm atentado contra a própria vida. E digo isso por conhecimento próprio. Eu atendi esses dias uma universitária que estava chegando na sua qualificação do mestrado, e ela estava desesperada, e ela falou para mim: eu já tentei me matar. Eu já tentei. Eu não tive sucesso, mas eu tentei. E muitos de nós cristãos, diante de problemas, diante de dificuldades que nós passamos, nós pensamos sobre isso de alguma forma. A nossa ideia aqui não é dizer o que é, como isso acontece, porque seria muita pretensão. É um fenômeno muito complexo, que tem múltiplas determinações, mas a gente precisa começar, como cristão, a reconhecer os sinais, que são apresentados através dessas pessoas, e algum deles a própria Organização Mundial da Saúde denota, que é o isolamento, que é a mudança dos hábitos, que é deixar de gostar daquilo que se gostava, que é entrar num processo de interiorização tão grande, um descuido com a aparência e uma preocupação exacerbada com o seu desempenho, seja ele acadêmico, seja ele familiar, seja ele algum tipo de relacionamento. E algumas frases pertinentes que a gente pode ouvir muitas vezes: eu preferia estar morto, se eu não estivesse aqui, ninguém estaria se preocupando com isso, eu sou um problema para todo mundo, eu quero desaparecer, minha vontade é de sumir. Claro que existem várias
degradações nisso, assim, no sentido de ser mais ou menos, digamos assim, de indicar um risco de suicídio eminente, mas o fato é que o suicídio é um ato de comunicação. Quem tenta se matar ou se mata, na verdade está tentando livrar-se da própria dor, do sofrimento, de algo que parece insuportável. E a gente muitas vezes se pergunta sobre o suicídio e a nossa fé. Quando nós somos cristãos, algumas perguntas que as pessoas fazem, que nós mesmos fazemos a nós mesmos, é se isso é falta de fé. Como a gente pode buscar ajuda? O que a pessoa sente naquele momento é comum? Talvez alguns de nós já sentiu, com certeza, tristeza, solidão, melancolia, medo. São coisas pertinentes a quem busca esse meio de acabar com a dor. E nós precisamos pensar, então, a nossa fé a partir disso e pensar em algo muito importante. A gente vai trabalhar ao longo do mês sobre vários temas. Nós vamos falar sobre solidão, nós vamos falar sobre depressão, porque a depressão geralmente é o que leva ao suicídio. A pessoa não é simplesmente do dia para a noite decide acabar com a própria vida. Existe um processo e a depressão está muito ligada a isso. E nós, como cristãos, muitas vezes pensamos que estar depressivo ou que buscar esse meio é falta de fé. A gente pode muitas vezes dizer, não é, mas no fundo a gente pensa que é. A pessoa não tem fé que Deus vai tirar ela dessa situação, a pessoa não tem fé que Deus pode resolver esse problema. A questão é que depressão é doença, não é falta de fé. E isso é muito sério. Tantas coisas dentro de nós entram em conflito. Tem pecado, tem estima baixa, estima elevada, o nosso ego, a nossa falta de esperança, que estão relacionados com a nossa fé, com certeza. Mas essa máxima de que tudo isso é falta de fé, a gente não pode ter isso como primazia. Paulo começa aqui fazendo um convite a examinarmos a nós mesmos se realmente estamos firmes na fé. Infelizmente, nós crescemos achando que a nossa fé nos faz super-heróis. Se eu creio, eu sou um super crente e Deus está comigo e não importa o perigo, eu vou enfrentar, eu sou forte. E eu quero te falar uma coisa, fé não é presunção. Prudência não é antônimo de fé e não nega a fé. Porque às vezes nós achamos que porque nós somos crentes, porque nós estamos na igreja, porque nós lemos a Bíblia, nós devemos enfrentar tudo com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto. Mas não é assim. Existem situações que nós não temos estruturas para suportar. Existem circunstâncias que são maiores do que nós. Existem problemas que nós não vamos conseguir enfrentar sozinhos. Tristezas que não vão passar após uma oração. O próprio Jesus, quando criança, o que acontece quando Herodes resolve matar todas as crianças, quando eles ouvem dizer que o rei dos judeus nasceu, os pais de Jesus, Maria e José, sabendo que Jesus era filho de Deus, poderiam enfrentar Herodes, não poderiam? Eles fazem isso? Eles vão para o Egito. Às vezes nós temos a presunção de que a nossa fé é capaz de enfrentar todas as circunstâncias, todas as dificuldades. Ter fé é ter firme certeza das coisas que não se veem, é crer em Deus, no seu amor, na sua graça, na sua provisão. Nosso Deus é um Deus provedor, a nossa fé está em Jesus, e é Ele quem faz e atua na nossa vida. Ou seja, Ele nos convida a confiar que Ele vai fazer, não que nós façamos.
Porque ele nos convida, ó, você não quer que o ladrão entre? Tranque a porta. Você confia na providência de Deus que não vai entrar ninguém. Você faz o seguro do seu carro, mesmo crendo em Deus. Eu diria então que é falta de fé você fazer um seguro. Tá vendo que para algumas coisas a gente é presunçoso, a gente acha que a gente é capaz de dar conta e outras não, e a gente age assim com o nosso interior, com a nossa saúde emocional. Nós achamos porque nós cremos, nós somos super-heróis e que a gente não enfrenta risco e que as situações difíceis vão ser vencidas porque nós somos bons. Mas nós não somos. Nós precisamos entender de uma vez por toda que depressão é patologia, não é falta de fé. Né? Por isso, o nosso desafio em setembro é pensar em como ajudar as pessoas e até a nós mesmos a identificar os traços que nós temos disso e buscar ajuda. Buscar ajuda profissional, buscar também na fé fortaleza, firmeza. É importante? Sim. Mas vai chegar uma hora que se você tiver com alguma deficiência de vitamina, necessidade de medicação, só oração não vai resolver. E a gente sabe que o nosso Deus é maravilhoso e providenciou formas da gente ser ajudado. Né? A ciência está aí para nos ajudar. Né? Então, é necessário sim a gente pensar em como entender a depressão como uma patologia e não como falta de fé. Esse é o primeiro tabu que a gente precisa desmistificar. Por isso que é importante a gente se examinar. Porque se nós olhamos e entendemos que o nosso Deus é poderoso, que Ele é soberano, que apesar disso, ainda existem coisas que eu não posso fazer, eu começo a aprender a confiar nele, confiar que Deus é provedor e que Ele me ajuda, sim, mas que Ele nos dá ferramentas para nós não agirmos como super-heróis. Nós somos filhos e filhas de Deus, não somos super-homens nem super-mulheres. Mulher Maravilha, né? Então nós vamos passar por lutas e por dificuldades. É interessante que depois, se você olhar aí de Paulo pedir para que os coríntios provem a fé que tem, Paulo ele continua abrindo seu coração para concluir essa carta. A gente está aí no finalzinho dessa carta. De todas as igrejas que Paulo plantou, nenhuma delas recebeu tanto cuidado pastoral, conselho, visita, do que a igreja de Corinto. Eu costumo dizer sempre que corintiano dá trabalho desde sempre, né? Então Paulo ele escreve aí tendo em vista os preparativos para sua terceira visita a essa igreja. E a princípio não seria uma visita amistosa, mas confrontadora. Porque caso não houvesse arrependimento, Paulo teria que disciplinar as pessoas lá. Então é uma situação bem adversa. E a causa da divisão em Corinto era orgulho e vanglória. E antes de viajar para Corinto, Paulo ele ora a Deus para que a igreja emende os seus caminhos, para que ela busque uma vida de perfeição, e escreve essas exortações importantes que nós lemos. E essas exortações também trazem ao nosso coração nessa manhã uma coisa muito importante que nós devemos buscar, é oração. Ele diz: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. A oração de Paulo tem dois propósitos, para essa igreja complicada, para essa igreja problemática, que muitas vezes nós somos. Ele ora para que os crentes pratiquem o que é certo. Havia muito pecado na igreja de Corinto.
Se você quiser, depois você pode ler 1 Coríntios, você vai ver lá, vai falar de divisão, vai falar de moralidade, vai falar de contenda, vai falar de uso abusivo da liberdade cristã, vai falar de atitudes inadequadas com respeito à ceia do Senhor, vai falar sobre o culto equivocado, sobre os dons sendo usados de forma equivocada, vai falar sobre o entendimento também da ressurreição. Então, alguns desses pecados não haviam sido ainda superados por alguns membros da igreja. O problema da igreja de Corinto era pecado. Por influência de falsos apóstolos, né, alguns crentes lá lideravam até uma oposição ao apóstolo Paulo. Em vez de condenar os seus opositores, Paulo ora por eles. E ora para que pratiquem o bem. A sua preocupação não é a sua reputação, muito menos a sua superioridade pessoal, mas o aperfeiçoamento dos crentes. Pois ele diz, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Paulo não está preocupado consigo mesmo, o que vão achar dele. E muitas vezes nós, nos nossos processos de tristeza, de depressão, nós ficamos preocupados no que vão achar de nós. Paulo nos dá o exemplo de que, não, a gente não tem que ficar preocupado com isso. Depois ele ora para que os crentes sejam aperfeiçoados. E aperfeiçoamento aqui é usado no sentido de juntar as partes quebradas de um osso. A gente hoje usa gesso, né? Naquela época eram umas talinhas de madeira bem rudimentar. A ideia da perfeição aqui é o crescimento na santidade. É de buscar reconciliar, de buscar se refazer em Cristo. Então, há questões na nossa vida, há flancos abertos que precisam ser reparados. Há brechas que precisam ser tapadas em relação a nós. Paulo ele ora para que essas deficiências sejam tratadas naquela igreja e que os crentes sejam aperfeiçoados no serviço ao Senhor. Paulo ele tem a expectativa de que os que receberem essa carta vão se arrepender, a fim de que a sua visita ele não tenha que exercer autoridade para disciplinar aqueles faltosos. Então isso também mostra para nós que nós precisamos muitas vezes nos reconciliar. Alguns processos de depressão estão ligados à falta de perdão. Mas isso a gente vai tratar melhor quando a gente for falar no domingo sobre depressão. Existem vários tipos e vários processos. O fato é que quando nós pensamos na fé e no encorajamento através da oração, nós precisamos ter em vista que algumas verdades que o Evangelho nos traz estão relacionadas a um exame genuíno, a olhar para dentro de si, sem sombras. A gente precisa pensar quem nós somos a partir da nossa fé. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Kierkegaard afirma que é normal o coração do homem criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Por isso nós precisamos examinar se nós estamos firmes na fé. E aqui parece assim, mas você falou que depressão não tem nada a ver com a fé, agora você fala para eu examinar se eu estou firme na fé? Porque você está firme na fé, você vai enfrentar dificuldades concernentes às suas lutas, aquilo que você está inserido. Mas se você não está firme nem na fé e nem em coisa nenhuma, você pode ter certeza que vai ser mais difícil enfrentar essas dificuldades. O fato é que quando a gente fala da nossa fé em Jesus Cristo, não quer dizer que a gente não vai passar por problema, não quer dizer que a gente não vai passar por dias difíceis, por situações difíceis, mas quer dizer que se nós estarmos firmes na fé, nós vamos ter lugar de apoio, apesar do dia mau. Por isso que é importante examinar a nossa fé, porque se isso não tem a ver com falta de fé, talvez a gente precise pensar que a fé, no dia difícil, ela é um tesouro. Ela nos ajuda a enfrentar o dia mau. Martinho Lutero afirma isso, que a fé é um tesouro que é tão valioso que nem o coração humano é capaz de compreender.
Não dá para desprezar. A fé é dom de Deus, é presente, por isso que é um tesouro. Por isso que é importante a gente buscar. E a gente não pode perder de vista a nossa fé, que está baseada na palavra de Deus. A palavra que é viva, que é eficaz, que vivifica, sim. A palavra, ela não nos foi dada apenas para promover paz e unidade exterior ou terrena, mas para conduzir a vida eterna, para conduzir a vida. A unidade, a comunhão cristã que a gente tem aqui deve ser fruto da palavra, expressa através da doutrina. Porque muitas vezes, no dia mau, a gente precisa pregar para nós mesmos. Por isso que é importante a nossa fé estar firmada em Cristo, na rocha. Porque senão a gente vai se perder. Ou seja, a nossa fé pode nos salvar. Ela pode nos dar força. E num momento difícil, nos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Não quer dizer, então, que atentar contra a própria vida é falta de fé. Mas ter fé num momento crítico pode nos ajudar também a salvar a nossa vida física. Porque a nossa fé em Cristo Jesus já nos garante a salvação eterna. É isso que nós cremos. Que em Cristo Jesus nós seremos ressuscitados, na sua segunda vinda estaremos todos glorificados, mas enquanto isso não acontece, nós buscamos exercitar a nossa fé, vivendo em comunidade, tendo amigos, né? O bom amigo que nos envia amigos, para que nós possamos ficar fortalecidos, para que nós possamos não desistir. Deus é maravilhoso. Então, por isso a gente busca viver em comunidade. E na comunidade, a verdade que o Evangelho nos traz. A verdade da vida. A gente vê que amor e amizade são importantes. Mas sem palavra, sem Evangelho, é vazio. Nos torna fracos, nos torna reprovados. Por isso que é importante a gente trazer à memória que a nossa fé também nos traz uma identidade. Nós temos uma identidade em Cristo, que nós poderíamos chamar de identidade cristã. E no momento crítico, saber-se quem é pode ajudar também. Para Tim Keller, algumas pessoas não fazem diferença entre identidade cristã e outros tipos de identidade. Às vezes a gente acha que a gente é igual a todo mundo. Mas como diria a nossa mãe, você não é todo mundo. Então Deus diz para você não é todo mundo. Você é filho e filha de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, a gente precisa realmente buscar, então, se comportar como um filho e uma filha de Deus. Buscar trazer a memória. Por isso que a gente vem à igreja, por isso que a gente está sempre junto, por isso que a gente tem essa esperança, mas a identidade cristã verdadeira, ela é operada de um modo diferente das outras identidades. A identidade que eu e você temos em Cristo, de filhos e filhas, nos mostra que Jesus Cristo, sendo forte, se fez fraco. Sendo Deus, se fez homem. Viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos libertar da morte eterna e para nos dar vida e vida em abundância. O nosso Deus é o Deus da vida. E Ele nos convida a viver intensamente essa vida. Então, no momento crítico, no momento da dificuldade, é essa verdade que o Evangelho traz ao coração. Que apesar das nuvens densas, que apesar do mar revolto, qual ilustração você quiser trazer à memória, de pior circunstância, seja no meio da morte, da dor, do sofrimento, Deus nos ama e diz que está conosco, que nós não estamos só. Porque às vezes nós vamos nos sentir só em relação às pessoas à nossa volta. Mas a nossa identidade de Cristo nos lembra que nós não estamos só. Que o Evangelho envolve fé. E mais, o Evangelho é poder de Deus.
E o poder de Deus transforma. E Ele nos transforma tanto que nós não somos mais tidos como condenados. Em Cristo, o veredito foi proferido que nós somos salvos, que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós não estamos só. Nós não podemos esquecer disso. Então, como ajudar as pessoas mostrando para elas que elas são amadas por Deus? Aqueles que não sabem que são filhos e filhas de Deus, que ainda não chegaram a essa fé. Como fazer isso? Para que essa fé realmente seja algo que sustente essas pessoas no dia difícil, como pode sustentar a nós. A mostrar que amar é bom, que o amor é importante. Mas é importante lembrar que o amor não faz vista grossa para o erro. O verdadeiro amor nos corrige. Que é o que Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. Ele aponta o erro dessa igreja e ele diz que aquela igreja precisa se corrigir. É necessário acolhimento, mas é necessário correção. Nem sempre a tristeza e a dor são resultados de ações erradas, é verdade, ou de pecado. Mas quando for, nós não podemos ser omissos. O amor corrige, o amor abraça, mas corrige. O Evangelho é claro, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus nos deu vida, nos salvou, nos deu uma nova identidade. Que nós possamos levar isso que a gente crê, isso que a gente tem aprendido, confessado e caminhado todos os dias. Que nós examinemos o nosso coração para ter certeza de que a nossa fé realmente está firmada em Cristo, que a nossa identidade está firmada em Cristo, que realmente nós possamos abraçar e acolher aqueles que chegarem até nós. E eventualmente, talvez você precise abraçar e acolher a si mesmo. E pregar o Evangelho para si mesmo. Trazendo a memória quem você é em Cristo. Nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus diz para nós que nós somos os filhos amados dele. E que ele tem prazer em nós. Que nós possamos viver essa verdade. Você não está só. Vamos orar? Pai, nós te louvamos agradecidos pelo teu imenso amor para conosco. É verdade que muitas vezes nós achamos que nós estamos só. É verdade que muitas vezes também nós temos caminhado por caminhos longe de ti. Mas o teu amor e a tua graça nos chamou, nos acolheu, nos corrigiu. Nós te pedimos a Deus que o Senhor coloque no nosso coração, Pai, essa certeza dessa filiação, dessa identidade que nós temos em Ti, para que nós não nos desviemos, para que no dia mau, no dia da dificuldade, da dor, do sofrimento, a nossa fé embasada em Ti nos traga à memória aquilo que pode nos dar esperança. Auxilia-nos, Deus, a também auxiliar aquelas pessoas que não Te conhecem, levando essa verdade, para que haja salvação, para que haja vida e vida em abundância. Nós te louvamos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.